Olá, mais uma vez agradeço você que está nos acompanhando, nos assistindo em mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você, o nosso abraço, desejo esperança na vida de todas as pessoas, saúde, proteção divina, né? E que tudo ocorra neste momento tão crítico para todos nós, de todo o nosso Brasil, que ocorra tudo da maneira mais positiva possível, né? Bom, gente, hoje o nosso Jornal ACN, sexta-feira, dia 12 de março de 2021, começa, você já deve ter visto na capa do nosso vídeo aí, nós começamos num momento triste, né? Hoje nós vamos noticiar aqui mais uma morte em decorrência do coronavírus na nossa cidade de Porangaba. Nós vamos falar praticamente sobre esse assunto. Uma coisa muito chata, né? Esse assunto do coronavírus. Um assunto já desgastante, chato. Tem gente que pensa que a imprensa tem prazer. Eu não sei, não posso falar por todos da imprensa, claro. Mas tem gente que pensa que a imprensa tem prazer em noticiar essas coisas referentes ao coronavírus. Da minha parte, pelo menos, eu posso dizer, no português claro, né? Saco cheio já, né? Porque são notícias dolorosas para tantas famílias, quase 270 mil famílias brasileiras, quase 270 mil famílias brasileiras chorando a perda de um ente querido. E não só as famílias, né? Graças a Deus, eu posso dizer que sou um privilegiado por até agora não ter ninguém na minha família que tenha pego essa doença, ou se pegou, não evoluiu para forma grave, né? Mas na minha família, pelo que eu conheço, ninguém, graças a Deus, pegou. Agora, já chorei, já senti aí a perda de amigos, de pessoas queridas também. Então não são só as famílias dessas pessoas que sentem a partida delas em decorrência dessa pandemia. Mas enfim, é por isso que eu sempre começo o jornal ACN desejando proteção divina e saúde para você, para a sua família, para todos os próximos de você que nos assiste. Hoje nós temos realmente muitos assuntos relativos à pandemia, né? Temos aí que esclarecer também à sociedade, a você que nos assiste, aos comerciantes, de como vai ficar esse período a qual nós estaremos instituídos a partir de segunda-feira com essa fase emergencial do Plano São Paulo. Nós já tínhamos noticiado na quarta-feira que o Estado planejava a divulgação ou de uma fase roxa ou de uma restrição ainda maior dentro da própria fase vermelha. Não veio a fase roxa, por enquanto, que continua sendo elaborada, continua sendo estudada pelo governo estadual. Se as medidas restritivas dessa fase emergencial não funcionarem, haverá ainda mais restrição, aí sim com a chamada fase roxa. Bom, nós vamos falar sobre essa restrição emergencial da fase vermelha. Vamos falar o que funciona, o que não vai mais funcionar. Teve inclusive modificações dentro do próprio considerado serviço essencial, sendo que todos os serviços são essenciais. Nós temos aqui também, hoje para você, vamos falar sobre o toque de recolher.
mais uma esperança surgindo, uma notícia boa, que é o primeiro remédio aprovado pela Anvisa com alguma eficácia contra o coronavírus. Você vai saber qual é esse medicamento. Além das vacinas, tem aí um medicamento agora que apresentou certa eficácia. Vamos falar da cidade de Conchas, que está vivendo um momento crítico também e, além disso, a administração está meio atrapalhada lá com o combate à pandemia na cidade de Conchas. Vamos falar aqui da nossa DRS-6, Centro de Atendimento para nós, inclusive aqui de Porangaba, que é a Unesp, o HC, que chegou em números nunca registrados antes, 120% da capacidade. Enfim, e vamos falar aqui de Porangaba, que também vai enrijecer ainda mais o monitoramento e até penalidades sobre aqueles que estejam teimando ou sendo negligentes nesta pandemia. Tem uma nota do Conselho Tutelar, onde os pais poderão ser responsabilizados por deixar menores participarem de aglomerações. Vamos falar do kit merenda. Enfim, e vamos com, infelizmente, o boletim do coronavírus de hoje, que além de mais uma morte, traz uma explosão de novos casos. Nós estamos falando de números registrados numa atualização, no intervalo de uma atualização para outra. Eu creio que nesse intervalo de uma atualização para outra, Porangaba jamais registrou tantos novos casos. Temos uma explosão de novos casos. Confira o nosso Jornal ACN de hoje. Hoje o Jornal ACN vai ser nesse clima tenso, triste, infelizmente. Às vezes nós colocamos aqui alguns memes para descontrair, tentamos trazer um pouco de bom humor, mas hoje não dá, né, gente? Sexta-feira, dia 12 de março de 2021, um dia de dor para muitas famílias brasileiras. Começando a lembrar que desde quarta-feira, de terça para quarta e de quarta para quinta, o Brasil vem registrando mais de 2.000 mortes diárias. Que clima, hein, gente, que o nosso país está vivendo. Que clima. Será que agora caiu a ficha para algumas autoridades federais? Será que realmente caiu a ficha para essas pessoas? Ministério da Saúde, Presidência da República, generais que deveriam estar, sei lá, fazendo o quê? Mas tomando conta de áreas importantes da saúde, da administração, não entendem nada disso e estão lá. Mas será que agora caiu a ficha para eles? Ou será que só estão disfarçando para fazer política? Eu acredito na segunda hipótese, viu? Que é só um discurso falso porque viram que o primeiro não dava certo e que tem discursos melhores por aí no combate à pandemia, no combate ao negacionismo, no combate à incompetência econômica e administrativa. Aí, para disfarçar, agora vem com um discurso moderado, mas é de faz de conta, viu, gente? Bom, a gente começa aqui falando sobre o Plano São Paulo, que passou por uma modificação bem considerável e mais restritiva. O governo excluiu os serviços da lista de essenciais, instituiu o toque de recolher das 20 às 5 horas da manhã. Teve alguma modificação? Sei lá, porque o toque de recolher já estava desde há 2 semanas, das 20 às 5 da manhã. Medidas que entram em vigor a partir de segunda-feira, dia 15, devem permanecer até o dia 30 de março. Na rede estadual, o recesso de abril e outubro serão antecipados, as férias, escolares que serão antecipadas. As escolas ficarão abertas só para ofertar merenda. Instituições particulares e municipais poderão operar com 35% da capacidade.
O governo de São Paulo anunciou na quinta-feira, ontem, a fase emergencial, dentro da fase vermelha, que prevê regras mais rígidas de funcionamento nessa quarentena. Ainda não é a fase roxa, que não está excluída de ser implementada também, caso essa restrição da fase emergencial não funcione. Começa segunda-feira, vai até o dia 30. A gestão João Dória suspendeu a liberação para a realização de cultos. Não tem como, né, gente? Suspendeu a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas, além de todos os eventos esportivos, como jogos de futebol, e também instituiu o toque de recolher das 20 às 5 horas da manhã. As novas restrições são as seguintes: para atividades religiosas como missas e cultos não podem mais ocorrer presencialmente nas igrejas, só que elas permanecem abertas, né? Campeonatos esportivos profissionais como jogos de futebol também suspensos. Lojas de materiais de construção, que antes eram considerados também como serviços essenciais da construção civil, não podem abrir. O teletrabalho passa a ser obrigatório para todas as atividades administrativas não essenciais. Comércios não essenciais, como lojas de roupa e restaurantes, né? A gente vai falar sobre isso. Tem uma lista de estabelecimentos que podem funcionar normalmente. Não poderão operar com serviços de retirada presencial. Só que essas lojas de roupas, lojas de materiais escolares, restaurantes, lojas de eletrônicos, elas podem fazer o serviço delivery. O que elas não podem mais fazer é ficar com a porta parcialmente interditada para a entrada do cliente, era o que muitos faziam, onde o cliente ia lá pegar a mercadoria. Mais ou menos o drive-thru, né? Ou takeaway. Nossa, tantas expressões americanizadas, né? É o vai pegar, é quando o cliente vai pegar na porta, né? Então, não pode mais. Só que esses estabelecimentos podem trabalhar com atendimento online, por redes sociais, expondo seus produtos e fazendo a entrega em domicílio. Fica proibido também o uso de parques e praias em todo o estado. Antes era só para atividades físicas, mas o pessoal, né, infelizmente, tudo isso se deve à culpa da população que não respeitou. O local, as praias e os parques eram reservados apenas para atividades físicas. Mas como tem muito cabeçudo e irresponsável, né? Então, estamos pagando o preço às custas dessas pessoas que vai para a praia para pegar sol na bunda em plena pandemia. Coloca essa sua bunda no forno. Então, o pessoal ia para praia, para parque para fazer aglomeração, para pegar sol na bunda com a família inteira. Mas, na realidade, o espaço era reservado só para atividades físicas rápidas, mas não respeitaram. Então, agora fechou de vez. Toque de recolher das 20 às 5 horas da manhã. E os recessos de abril e outubro, as férias escolares de abril e outubro na rede estadual são antecipados, né? Novas recomendações. Sugestão de escalonamento do horário de entrada de funcionários da indústria das 5 às 7 horas, do comércio das 9 às 11 horas e do setor de serviços das 7 às 9 horas para evitar aglomerações no transporte público. Uso de máscara, também em ambientes internos, inclusive entre familiares de residências diferentes. Quem que vai fiscalizar isso? Vai fiscalizar dentro da casa das pessoas? Bom, não é lei, é recomendação. Redução das atividades presenciais nas escolas ao mínimo possível. O toque de recolher é o seguinte, pessoal. O toque de recolher, bom, o governo estadual informou que esse toque de recolher visa dificultar o desejo das pessoas de permanecer nas ruas. Mas a medida não é uma proibição de circulação para alcançar o objetivo. A fiscalização será intensificada. Eu vou falar do toque de recolher daqui a pouco e vou expor minha opinião sobre isso também, tá? O que pode funcionar na fase vermelha emergencial? Escolas privadas com 35% da capacidade. Hospitais, clínicas, farmácias, dentistas,
e estabelecimentos de saúde animal, ou seja, os veterinários. Supermercados, hipermercados, açougues, lojas de suplemento, feiras livres. Feira livre? Não tem aglomeração na feira livre? Eu acho que tem. Mas enfim, né, gente? Esse é o nosso governo do estado, né? As decisões do governo do estado. Que pode funcionar também delivery e drive-thru para padarias. Lá nas padarias pode ter o drive-thru, das 20 às 5 horas. No restante do dia, funcionamento normal. Delivery para bares, lanchonetes, restaurantes e comércio em geral. Cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis. Podem funcionar. Tudo isso que eu estou falando é o que pode funcionar, tá, gente? Empresas de locação de veículos, oficinas de veículos, transporte público, coletivos, táxi, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos, serviços de segurança pública e privada, construção civil e indústria, meios de comunicação, empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagem. Outros serviços, lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção, zeladoria, serviços bancários, incluindo lotéricas, podem funcionar, serviços de call center, assistência técnica e bancas de jornais. Assistências técnicas, ou seja, abrange tudo, né? Relativo à assistência técnica. Que mais nós temos aqui? Escolas. Na educação, o governo recomendou que a prioridade seja para o ensino remoto. Só que manteve a autorização das escolas municipais e particulares de operarem com 35% da capacidade. Vale lembrar que no caso das escolas municipais, cada município pode dispor de política própria para não operar, inclusive, né? Pode até fazer o fechamento das unidades escolares da rede municipal. Isso a depender de cada prefeitura, de cada prefeito. Mas, se quiser operar, tem que operar, não pode ser superior à capacidade de 35% da capacidade. Na rede pública estadual, as unidades ficarão abertas só para merenda, só para distribuir merenda, né? E também material escolar, que deverá ser feita por meio de agendamento prévio, uma vez que o governo decidiu antecipar as férias de abril e outubro para o período de 15 a 28 de março. Isso sem prejuízo ao calendário escolar. Sem prejuízo? Já tem tanto, né? Já tem tanto prejuízo ao calendário escolar desde o ano passado. Mas enfim, antes a saúde do que o calendário escolar, né? Antes a vida, importa muito mais. Apesar disso, os municípios têm autonomia para decidir se mantém ou não as unidades estaduais, municipais e privadas abertas dentro de suas cidades. A educação e as atividades religiosas tinham sido incluídas por meio de decretos estaduais na lista dos serviços essenciais. No transporte público, olha, eu acho uma vergonha a decisão do governo do estado de São Paulo a respeito do transporte público. A gestão estadual apenas recomendou um escalonamento dos profissionais de setores autorizados. Recomendou? Espera lá, é o ápice da pandemia, tem que determinar, não é hora agora para recomendação, é hora para determinação. O que o senhor João Dória está esperando? Já era para ter feito isso um pouquinho antes das eleições, quando o pico da pandemia dessa segunda onda começou a subir. Foi um pouquinho antes das eleições que começou a subir. Foi subindo devagarinho, devagarinho. Se tivesse cortado lá, não, mas as eleições, e ainda prometeu na época das eleições, que não ia tomar nenhuma medida mais restritiva, que o Covid não iria voltar. E a gente falando, está voltando. Essas eleições, antes mesmo das eleições, já estão gerando aglomerações em portas de comitês nos municípios, vai ter aglomeração no dia das eleições, e não deu outra. Da aglomeração das eleições, emendou com a aglomeração no final de ano, das férias, depois do final do ano, que o pessoal quer queimar a bunda na praia, um fogo no rabo
desgraçado que não respeita um ano de pandemia, não aguenta ficar um ano sem colocar a bunda no sol. É revoltante isso. Nós estamos pagando o preço por causa dessas pessoas que não aguenta ficar um ano sem colocar a bunda no sol. Sem colocar uma coisa entalada no fiofó para a bunda tem que estar no sol. Tem que mostrar o físico atlético na praia. É por causa disso que comerciantes, empresários e cidadãos estão pagando pato. Mas quem está pagando pato? O comércio. Aí emendou tudo isso que eu falei para você agora. As aglomerações, alguns dias antes das eleições, as aglomerações das festas de fim de ano, que também o povo não aguenta ficar sem uma festa, tem que festejar por tudo. Vamos festejar o ano novo, vamos festejar a saída de 2020, como se o ano de 2020 merecesse muitas celebrações. Aí vem férias, né, de verão, vamos pegar, bronzear a bunda. Aí depois das férias de verão, carnaval. O pessoal foi e fez festa de carnaval clandestinamente. E tudo isso emendou. Mas se tivesse feito lá no começo, quando quem não era especialista sabia que ia dar besteira, mas não, tem que politizar, tem que deixar as eleições ocorrerem, deixa as eleições, tem que ter eleições, tem que eleger os representantes dos municípios. Não é os representantes dos municípios. Tem que eleger o representante do partido para estar lá. Então emendou tudo isso. Agora vem fazer recomendação. Essas recomendações eram para serem feitas lá atrás, quando ainda se podia recomendar. Agora não tem o que recomendar. Agora tem que determinar. Tinha que determinar escalonamento dos profissionais dos setores autorizados que utilizam o transporte público para tentar reduzir essas aglomerações. Aumentar o horário ou a demanda de transporte público e não diminuir, porque falam em diminuir, mas se diminui, vai mais gente dentro daquele veículo. Então você tem que aumentar a demanda. Só que o governo do João Dória disse que nenhuma alteração será feita no efetivo da CPTM e do metrô. Que nós conhecemos, em horário de pico é uma lata de sardinha. Ou seja, você faz, olha só a burrice. Você faz o toque de recolher das 8 às 5 da manhã. Não que não seja necessário. É necessário esse toque de recolher das 8 às 5 da manhã. Mas se você não muda nada no transporte público, às 5h30 da manhã você tem que estar na plataforma do metrô, ou na rodoviária, ou no ponto de ônibus, e entrar às 5h30 da manhã, você ficou até 5 horas no toque de recolher. Às 5h30 da manhã você entra numa lata de sardinha, cheia de gente. Isso é uma burrice extraordinária. Merece o troféu burrice do ano. O governador disse o seguinte: não haverá alteração nem redução na oferta de transporte público, que competem ao governo do estado de São Paulo. Recomendamos que as prefeituras também reduzam a oferta de ônibus à população. Mas não tem que reduzir, porque daí se aglomera mais ainda. Crise sanitária. Dória abriu a coletiva com um tom pesaroso, dizendo que o Estado chegou ao momento mais crítico da pandemia. Ele entendeu isso agora. Não entendeu ainda, porque muitas coisas que devem ser determinadas ele está recomendando. Apesar da fase vermelha, a situação no Estado agrava a cada dia. Levantamento feito pelo G1 do Globo, nessa terça-feira, aponta que ao menos 38 pacientes morreram de Covid-19 esperando um leito de UTI. As mortes de pacientes que aguardavam liberação de leitos intensivos ocorreram em cidades localizadas na Grande São Paulo. São Paulo teve ontem
anteontem, quarta-feira, dia 10, a maior média móvel de mortes, que foi batida ontem, né, quinta-feira também. O índice superou o recorde de agosto de 2020, quando o índice chegou a 289 mortes diárias pelo terceiro dia seguido. O estado também registrou 517 novas mortes nas últimas 24 horas, além de 16.058 casos. A taxa de ocupação de UTIs no estado de São Paulo também chegou aos 83%. Na Grande São Paulo, a taxa média é de 83,6%, quase 84%. Lotação também abala a rede particular na capital paulista. Na terça-feira, o Hospital Sírio-Libanês divulgou medidas para ampliar as acomodações de pacientes da Covid-19, dada a elevada taxa de ocupação de leitos. Agora eu vou chegar num ponto que eu estava comentando agora há pouco. Determinação é recomendação ao invés de determinação. Por isso que eu digo, o governador João Dória não entendeu ainda que as medidas tinham que ser tomadas lá atrás, as medidas de recomendação lá atrás, para não ter gerado toda essa fusarca que está gerando agora. Mas agora chegou num ponto que não dá mais para recomendar, tem que determinar. E o ponto principal do combate a essa pandemia não seria o fechamento do comércio, não. Seria o toque de recolher. Tinha que pegar pesado nesse toque de recolher. Mas olha só a morosidade desse toque de recolher. O toque de recolher determinado pelo governo João Dória, das 20 às 5 da manhã, a partir de segunda-feira no estado de São Paulo, aí você fica até às 5 da manhã, quem mora nas grandes cidades, nos grandes centros, fica até às 5 da manhã recolhido, né? Mas às 5h30 tem que pegar o transporte lotado de gente. É uma genialidade. Então o toque de recolher no estado de São Paulo vai ter maior fiscalização do tráfego, com aumento de operações da Polícia Militar nas ruas e a possibilidade de interpelar as pessoas na rua e orientar para voltar para casa. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra! Porra, eu não sou otário! Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Não, se as pessoas estiverem, por exemplo, indo para uma festa clandestina e a polícia parar, vai perguntar onde você estava indo. O cara vai falar assim, ah não, estou indo ali pegar um remédio. Tem como o senhor ir para casa? Ah, claro, sim senhor, eu vou para casa. O cara faz assim que ele virar as costas, ele faz isso pro policial, ó, e vai para a festa. Porque eles são orientados. Não há determinação e multa para quem estiver na rua nesse horário. Ou seja, não vai adiantar nada. E quem vai continuar pagando o pato com medidas restritivas, com multa se não cumprir, são os comerciantes, os empresários, né? Os pobres comerciantes é que vão ser multados. Se o cara sair com um carrinho de cachorro-quente na rua, coitado dele. Ainda é arriscado levar umas bordoadas nas costas da fiscalização, né? Umas porretadas no lombo, ter a mercadoria apreendida e ainda pagar multa. E ser processado, e pode ser processado, inclusive, né? Por colocar em risco a saúde pública. O pobre trabalhador. É esse o penalizado. Agora, quem estiver na rua das 8 às 5 da manhã, no toque de recolher, sabendo que existe o toque de recolher, vai ser orientado a voltar para casa. Faz-me rir, senhor João Dória. O senhor está tirando com a cara da população, né? Olha, muitas coisas. Por exemplo, o crédito da vacina estar já com um certo andamento no nosso estado e no Brasil é crédito do governo João Dória, inegavelmente. Mas espera lá, isso aqui é uma piada, pô. A medida tem intenção de conter a propagação da Covid-19 no estado diante da iminência de colapso do sistema de saúde. Iminência? Já está no colapso. O fechamento do comércio de rua, em vigor desde o dia 8, será estendido também a lojas de materiais de construção.
Desde o dia 3 de março, quando Dória colocou o estado inteiro na fase vermelha, está em vigor o toque de restrição no mesmo horário em que entrará agora o toque de recolher. A diferença agora é que, segundo a PM, é que qualquer um poderá ser abordado e ser questionado para onde está indo, com encaminhamento para que retorne a casa. Vai questionar esses caras que estão indo em balada. Onde você está indo? Ele vai falar que está indo numa balada. Eu estou indo numa balada clandestina ali. Ele vai falar? Ah, não, eu estou indo ali. Está tendo uma festa clandestina ali, senhor policial? Eu estou indo lá. Aí o policial, como não tem penalidade, né? Aí o policial vai falar, nós recomendamos que o senhor retorne para sua casa. Ele pode, inclusive, falar na cara do policial, não tem lei que me obrigue aí. O senhor só pode me recomendar. Eu vou na festa. E aí? Mas a maioria vai falar, não, fui ali pegar um remédio na farmácia, que está aberta agora, né? Mas já estou voltando para casa. Ah, tudo bem, nós recomendamos que o senhor retorne para casa. Ele vai dar uma banana para o policial e vai para a festa. Era aí que tinha que ser feito o combate, meu Deus. As aglomerações não acontecem ali no cara que está vendendo um pastel, atendendo individualmente. Um cara que o cliente ali que chega a pedir um pastel. Ou a aglomeração não acontece na loja ali de roupas, onde entra 1 ou 2 clientes por vez, desde que estejam sendo tomadas essas precauções de contenção de número de pessoas dentro do estabelecimento comercial. Aí não estão acontecendo as aglomerações. As aglomerações acontecem das pessoas que saem de casa à noite e vão participar de eventos clandestinos. Era aí que tinha que ser feito a lei pesada. Como é o toque de restrição? É em vigor até domingo. Horário, das 20 às 5 horas da manhã. Blitz policial e de outros órgãos públicos, apenas orientações, caráter educativo, não há multa para circulação em horário restrito e há a banana de quem está saindo de casa e quer participar de algum evento clandestino. Como será o toque de recolher? O cara vai continuar dando uma banana, né? O horário continua sendo das 20 às 5 da manhã. Tem blitz, o governo diz que pode orientar as pessoas a voltarem para casa. Não há multa para circulação, mas vai ter multa para quem tiver meia porta aberta, atendendo, tentando trabalhar, levar o pão, o pão sagrado para sua mesa. Haverá mais pontos de bloqueio, fiscalizações da Vigilância Sanitária e do PROCON com o apoio da polícia. Gente, já dei a minha opinião, o que eu penso sobre isso. Algumas coisas são realmente boas dessa restrição, né? Não que são boas, boas não. Deixa eu me retificar aqui. Eu digo que são positivas para o momento que se enfrenta. Boas não são. São essenciais para esse momento. Mas o principal se deixou passar. Sempre apertando o calo do trabalhador, mas fazendo vista grossa para o que poderia realmente controlar o problema, e o problema realmente está centralizado aí, que são nessas aglomerações, festas feitas clandestinamente, à margem do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e autoridades de saúde em geral. Eu já dei minha opinião, eu acho que, não sei, não adianta mais falar, né? Enfim. Bom, gente, uma boa notícia pelo menos, né? Até que enfim tem um medicamento com o registro da Anvisa, com certa eficácia comprovada. Não é a cloroquina. Os bolsonaristas falam, ai, é a cloroquina! Enfim, o meu presidente estava certo. Não estava, nunca estará. Não é a ivermectina também. Não é aquele spray de ozônio que o Bolsonaro falou que tinha que usar também, que era bom. Não sei por que ele está com tanta vontade desse spray de ozônio no fiofó. Deve ser algum fetiche.
Admite que mentiu, você comeu a galinha? Admite. Deu uma voltinha aqui agora. Não, não é. É o antiviral Remdesivir. O Remdesivir é o primeiro medicamento aprovado com alguma eficácia registrada por pesquisas, por médicos e autoridades de saúde em pacientes hospitalizados. Não adianta você correr para a farmácia para adquirir o Remdesivir, que você não vai conseguir também. Tá? Já a vacina AstraZeneca Oxford conseguiu o registro definitivo. A vacina AstraZeneca Oxford já estava sendo aplicada junto com a Coronavac aqui no Brasil, com registro em caráter de urgência ou provisório. Agora é o registro definitivo. A Anvisa, Agência Nacional Sanitária, anunciou hoje de manhã o registro do primeiro remédio para pacientes hospitalizados com Covid-19. É o antiviral Remdesivir. O medicamento já está sendo usado de maneira emergencial lá nos Estados Unidos, está apresentando alguma eficácia desde novembro. Logo após a aprovação americana, a Organização Mundial de Saúde disse que o Remdesivir não é recomendado para pacientes, não é recomendado para pacientes hospitalizados com Covid-19, uma vez que o antiviral não evita mortes, nem o agravamento da doença. Mas ainda assim tem alguma eficácia em casos não graves. Ainda nessa sexta, a Anvisa também informou que o registro definitivo à vacina AstraZeneca Oxford, que está sendo produzida aqui no Brasil pela Fiocruz, ela também tem o registro definitivo aprovado. A vacina é a segunda a obter o registro sanitário definitivo no país e já teve o uso emergencial liberado em janeiro. A primeira foi a da Pfizer, né, mas está em fase de compra ainda, né? Que é a vacina que está sendo aplicada lá nos Estados Unidos. É uma dose só e tem alta eficácia. E está tendo um excelente resultado lá nos Estados Unidos, com redução no número de novos casos já acima dos 40%. Bom, gente, vamos mudar de assunto agora e falar sobre a nossa região. E o combate à pandemia na nossa região. A gente sabe que a pandemia pegou todo mundo de surpresa no ano passado. Ainda possui peculiaridades essa doença, coisas que até agora não se conseguiram ser comprovadas. Muito já se sabe, em comparação ao ano passado, claro. Mas agora tem as novas variantes, a P1 e a P2, que são mais contagiosas e inclusive tem uma carga viral muito mais pesada. Enfim, a gente sabe que as autoridades políticas estão aí sem saber o que fazer diante de tantos casos, diante de uma segunda onda devastadora. Mas a cidade de Conchas, me perdoem, olha, essa analogia que eu fiz com um provérbio aqui embaixo, cego em tiroteio, se explica com a cidade de Conchas. Conchas se atrapalha no combate à pandemia, está gerando dúvidas na população. Gente, recentemente nas redes sociais, eu comentei anteontem na edição do jornal ACN, sobre o fato das redes sociais da Prefeitura de Conchas possuírem muito poucas informações sobre o combate à pandemia. Tinha mais informação do Dia Internacional da Mulher do que o combate à pandemia, não menosprezando o Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8. Parabéns a todas as mulheres, a garra, a força de todas as mulheres. Mas, espera lá, né, gente? Olha aqui. Primeiro comunicado foi o seguinte: Hospital Municipal de Conchas. Devido à pandemia da Covid-19, nesta quinta-feira, dia 11, às 12 horas, o Hospital Municipal de Conchas atingiu sua capacidade máxima de atendimento no pronto-socorro e, em decorrência da falta de leitos, foi necessário interromper temporariamente a admissão de novos pacientes com sintomas gripais e outras queixas. O atendimento será restabelecido assim que possível. Evite aglomerações, use máscara sempre que sair. É fundamental respeitar os protocolos de saúde para evitar o contágio. Tá, mas e aí? O comunicado não diz para onde as pessoas deveriam se dirigir se apresentassem sintomas da doença e precisassem de atendimento nesse interim de tempo. Conchas não possui uma segunda ou terceira via. Agora
ter 2 vias para atendimento não adianta, porque já está colapsada a primeira. Se colocar a segunda via de atendimento, a segunda via já também fica colapsada, você tem que ter agora 3 vias de atendimento. Aí veio depois, logo depois, errata ao comunicado. Devido à pandemia da Covid-19, nesta quinta-feira, dia 11 de março, às 12 horas, o Hospital Municipal de Conchas atingiu sua capacidade máxima de internações e, em decorrência da falta de leitos, foi necessário interromper temporariamente a admissão de novos pacientes com sintomas gripais ou outras queixas. Informamos que o ambulatório Covid-19, bem como o pronto-socorro municipal, permanecem em funcionamento, porém sobrecarregados. Recomendamos que o pronto-socorro e o ambulatório Covid-19 sejam procurados somente em caso de urgência. Aí diz aqui, evite aglomerações, use máscara. Tá. Conchas já há um bom tempo enfrenta um registro de números diários bem considerável. Então, sei lá, está faltando talvez planejamento por parte da Prefeitura de Conchas. Só apresento isso aqui para que as pessoas saibam qual é o comunicado, portanto, da Prefeitura de Conchas e do Sistema de Saúde Conchense, que é para procurar o pronto-socorro municipal e também o ambulatório Covid somente em caso de emergência. Está complicado. Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo. Gente. Bom, vamos lá. HC, o Hospital das Clínicas de Botucatu, considerado uma das unidades referências para o tratamento aqui na nossa região, recebe pacientes aqui de Porangaba, inclusive, está com todos os 30 leitos UTI Covid destinados à doença completamente ocupados. Por isso, o hospital teve que utilizar 6 leitos, teve que adaptar 6 leitos de UTI não Covid para receber os pacientes com Covid. Com isso, portanto, são 36 leitos ocupados. Ou seja, além dos 100%, que são dos 30, esses 100 leitos fazem com que o HC tenha 20% acima da capacidade normal do hospital. Ou seja, o Hospital das Clínicas de Botucatu está com 120% da ocupação de leitos. E isso tende a aumentar. E vamos ver até onde vai, porque por enquanto está conseguindo adaptar leitos para receber os pacientes. E a questão que eu sempre levanto aqui, e quando não puder? E quando não haver, ou houver, quando não houver outros leitos que possam ser adaptados, como é que vai ficar? Bom, vale lembrar aqui, gente, que segundo o diretor, o hospital também conta com uma fila de espera de pacientes, tá? Então, quem quiser ir em festinha e se arriscar, se arrisque, mas depois, cuidado, você pode ficar agonizando dentro de uma ambulância sem oxigênio, tá? O diretor do Hospital das Clínicas, né, o Dr. Cláudio, ele disse o seguinte, o Dr. Cláudio Lucas Miranda, ele disse o seguinte, que o hospital conta com uma fila de espera de pacientes, já que tem que absorver as demandas do pronto-socorro da região, dos pronto-socorros da região, né, do pronto-socorro de Botucatu e da CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Quer abusar? Abuse. Mas cuidado, você pode morrer dentro da ambulância esperando o leito. Isso já aconteceu no estado de São Paulo, com 38 pessoas. Vindo agora para Porangaba. Gente, em Porangaba parece que vai tomar medidas mais enérgicas, justamente naquele tocante que eu falei agora há pouco, né? Do pessoal que quer participar de aglomeração à noite. O Conselho Tutelar emitiu uma nota onde diz que os pais poderão ser responsabilizados por deixar menores participarem de aglomerações. Aqui está a nota do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar de Porangaba, em decorrência do momento delicado do Plano São Paulo e na fase que estamos enfrentando da pandemia, vem informar sobre a necessidade de familiares responsáveis manterem seus filhos, crianças e adolescentes em suas casas e longe de locais que possam representar riscos de contaminação do coronavírus, principalmente em festas clandestinas, a qual vem ocorrendo denúncias
e que, juntamente com a Polícia Militar, tem tentado inibir essas realizações. De acordo com a Lei Federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, permitir que crianças permaneçam em meio a aglomerações de pessoas, sejam expostos a ameaças como, no caso, a transmissão do coronavírus, é considerado negligência e os pais ou responsáveis podem ser enquadrados no artigo 22 do livro 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O dispositivo elenca os deveres dos pais para com os filhos menores, quais sejam sustento, guarda, educação e a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais no interesse da criança e do adolescente. Obrigado a todos pela compreensão, proteja vocês, seus filhos e a todos. Evite aglomerações, está aí o Conselho Tutelar de Porangaba. Está aí a Lei 8.069/90, no qual os pais ou responsáveis por menores podem ser responsabilizados por deixarem eles irem em festinhas ou aglomerações à noite, inclusive por deixarem descumprir o horário determinado para o toque de recolher. Os pais ou responsáveis poderão ser responsabilizados pelo Conselho Tutelar aqui de Porangaba. Excelente medida do Conselho Tutelar de Porangaba tomar adiante a responsabilidade de punir quem não tem o controle sobre os filhos ou aqueles os quais são tutelados por eles. Kit merenda. A Prefeitura anunciou a aquisição do kit merenda para os alunos da rede municipal. A MF Joaquim Francisco de Miranda, o grupo aqui de Porangaba, juntamente com a Secretaria de Educação aqui de Porangaba, vem comunicar que os kits de alimentação referentes aos meses de fevereiro e março estarão em breve disponíveis para a devida distribuição assim que for finalizado o processo de compra, que está em fase de licitação, finalização de licitação. Assim que estiverem disponíveis, todos serão devidamente informados sobre dias e horários de entrega. Nós estaremos divulgando aqui, portanto, no nosso site. Esteja sempre acompanhando. Gente, Porangaba também tem 13 vagas de trabalho, né? Como nós já publicamos aqui. Deixa eu só destacar mais uma vez que o IBGE reservou para o nosso município, portanto, 13 vagas de trabalho no censo 2021. Eu não sei, será que o censo 2021 sai nesse ano mesmo, gente? Diz que sim, né? Mas olha lá, a pandemia está descontrolada, mas o processo seletivo tá aberto, faça a sua inscrição, né? São 13 vagas aqui para Porangaba, vagas de trabalho, sendo que uma vaga é para agente censitário municipal, com valor de R$ 2.100. Outra vaga é para agente censitário superior, R$ 1.700. E são 11 vagas para recenseador, que podem até receber mais do que isso, né, do que os outros cargos, porque dependem apenas da produção. O agente recenseador que produzir mais, recebe mais. O período de inscrição para agentes censitários é de 19 de fevereiro e vai até o dia 15, portanto, até o próximo dia 15. Para os recenseadores, a inscrição vai até o dia 19. O site para você fazer a sua inscrição é esse que nós estamos colocando aqui embaixo, o sebrasp.org.br, sebrasp.org.br. Maiores informações você acha lá no nosso site do Cubo Notícias. Entra lá, que tem todas as informações e dúvidas, as principais esclarecidas na matéria que nós publicamos lá. Bom, gente, e nós vamos finalizando o Jornal ACN de hoje com essa última notícia triste em todos os aspectos. Porangaba registrou na madrugada começo da manhã na madrugada, né? Da noite para madrugada dessa sexta-feira, dia 12 de março, mais uma morte em decorrência do coronavírus. Nós
sempre seguimos os protocolos na hora de passar uma informação, mas em decorrência do fato já ter se tornado público pela própria família, se eu não me engano foi a cunhada da própria paciente que tornou público nas redes sociais. Então, se já se tornou público pelas redes sociais, nós, como um jornal que circula nas redes sociais, também podemos dar a informação do falecimento da senhora Ana de Jesus Leite Alves. Ela tinha 70 anos, estava internada há praticamente 2 semanas no HC do Hospital das Clínicas de Botucatu. Ana de Jesus Leite Alves, 70 anos, é a 4ª vítima da nossa cidade do Covid-19. A Ana de Jesus Leite Alves, para quem não conhece, é mãe do ex-diretor da Porangaba FM aqui de Porangaba, o Paulo César Machado, né? Então, para toda a família, para o Paulo César e para todos os familiares, externamos aqui as nossas condolências, a nossa tristeza. E eu acho importante nós darmos os nomes das pessoas que perdem a vida para essa doença, porque a pessoa não é um número. Apesar de serem friamente, todos os brasileiros, eu me lembro de pessoas queridas que me lembro que partiram por causa dessa pandemia, que viram simplesmente números, estatísticas, algo friamente analisado estatisticamente. Então eu acho que é importante, sim, nós darmos o nome da pessoa que perdeu a vida para essa pandemia, para que os nossos governantes saibam que existe ali um humano, não um número, existe um ser humano. E por trás desse ser humano existe família, amigos, gente que hoje está chorando. Só nos últimos 2 dias, quase 5.000 famílias. Nos últimos 2 dias, quase 5.000 famílias e amigos chorando como hoje está a família da dona Ana de Jesus. Então é importante sim nós darmos o nome, porque por trás do nome tem a vida, a história, a família, os amigos, gente que hoje sofre por causa da pandemia. Além disso, que entra no nosso boletim de hoje, essa vida que também se perde em decorrência da pandemia, além disso, nós temos uma explosão de casos novos em Porangaba. O último boletim nós divulgamos aqui na quarta-feira, dia 10, eram 253 casos desde o começo da pandemia. Hoje, são 272. De 253 na quarta-feira, hoje 272. Neste período, da última atualização para cá, são 19 casos novos de coronavírus no nosso município. Um ainda está em estado grave, também entubado no Hospital das Clínicas. Corre risco de vida. Mais um porangabense ainda internado, correndo risco de vida, entubado no HC. São 21 casos em tratamento domiciliar, ou seja, Porangaba tem 22 casos ativos do coronavírus. No boletim da quarta-feira eram 5 casos ativos. Hoje são 22. São 246 recuperados e o número que jamais será apagado. E se for substituído esse número, infelizmente será por um número maior. Esperamos que não, mas é um número que jamais será apagado. 4 mortes. E ainda temos um grande número de casos suspeitos, 19, que ainda aguardam
resultado dos exames. Por isso, gente, eu finalizo o nosso jornal OCN de hoje, sexta-feira, dia 12, dizendo que essa, para mim pelo menos, foi uma das edições mais tristes, mais tensas do nosso jornal. Peço a todos desculpas, né? Mas temos que trazer a realidade a todos, as informações a todos e o puxão de orelha para muitos, para ver se muda alguma coisa. Se nós, como cidadãos, acordamos para a realidade do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Do nosso Brasil, porque o mundo, no geral, né? O mundo, no geral, encontrou a vacinação rápida, a aquisição das doses de vacina. Está encontrando, o mundo está cada vez mais perto de encontrar a normalidade da vida. E o nosso país? E o nosso país?